Boa tarde, pessoal. Boa Obrigado aí tarde. pela atenção. Primeiramente, estamos chegando aqui humildemente. Obrigado pela atenção, pelo interesse no tema. O tema da fala de hoje é o que o funk nos ensina sobre música e sociedade. E aí, para eu fazer essa pergunta, eu já parto do princípio que o funk traz ensinamentos. É uma forma de aprender música e de aprender sobre a nossa sociedade. Mas antes de falar um pouquinho sobre esse tema, eu queria começar me apresentando. E eu acho que falar quem eu sou é um reflexo de como o nosso tempo, como as pessoas do nosso tempo pensam hoje. Acho que a gente já não acredita mais só no discurso das pessoas. Hoje a gente discute lugar de fala. E o que é o lugar de fala? Ou, melhor dizendo, a posição social do sujeito que emite algum discurso, ele ocupa. Quem é essa pessoa? Bom, eu sou músico, professor de música, e eu estou fazendo doutorado lá na USP sobre funk. Sempre brinco, eu sou um doutorando em funk. E aí você vai falar, bom, você está na USP, você é rico? Você é playboy? E aí eu começo contando dessa minha posição social, do meu lugar de fala. Eu não sou playboy, sou de origem humilde, eu nasci no sertão da Bahia. Depois eu vim para cá com 6 anos, morei um tempo no Sapopemba, depois em Santo André, sempre regiões mais periféricas. E tive o privilégio de acessar a USP. Então é importante situar um pouco o meu lugar de fala, a minha posição social no que eu vou trazer sobre o funk. O funk fez parte da minha vida de maneira orgânica, né? E só depois eu fui pesquisar o funk na universidade. Muito bom, dito isso, meu lugar de fala, agora a gente pode penetrar gostoso no tema funk. Próximo slide, por favor. O que é o funk? A gente, vamos pensar no que a gente vê sobre o funk. A gente escuta, a gente dança. E o que eu proponho no meu trabalho é a gente pensar sobre essa coisa que já faz parte da nossa vida, que a gente escuta e que a gente dança, mas muita gente ainda não considera o funk como um objeto de reflexão, de pensar sobre a realidade. O funk é uma dança, o funk é uma forma de se vestir, é uma forma de ser, é uma visão de mundo, mas ele é principalmente música. E o fato de a gente não enxergar o funk como arte é fruto do preconceito, porque muita gente entende, o funk tem valor social, valor cultural, mas não enxerga o valor artístico, de ver o funk como uma forma de arte tão legítima, tão inteligente quanto música clássica, por exemplo. Algumas manifestações já têm um valor dado, né? Ninguém discute. E dentro dessa cultura, o fato da gente não enxergar o funk como uma arte tem a ver também com o que é produzido na universidade. Eu que estou pesquisando, fazendo um trabalho de pesquisa sobre a história do funk, sobre o que é o funk hoje, vou contar uma história para vocês. O primeiro disco de funk no Brasil é o LP DJ Malboro Lança Funk Brasil, de 1989. Mas o primeiro trabalho acadêmico sobre o funk é de 87. E aí você fala assim, pô, meu parceiro, você está dizendo que tem um trabalho de 87 que é do Hermano Viana, o cara fez mestrado em funk, sendo que não tinha nem funk produzido no Brasil. Então olha que interessante. Isso tudo, o Hermano Viana é um cara que pesquisou os bailes black do Rio de Janeiro nos anos 80. Quer dizer, ele é da antropologia, né, dessa ciência social. Quando a gente começa a discutir o funk nas ciências sociais, a gente começa a ter uma aceitação do funk. Então a rapaziada vai começar a entender o valor cultural, o valor social, antropológico do funk. Mas só que eu sou do departamento de música, um departamento muito preconceituoso, e o que se ensina na área de música é sempre música clássica, música dos brancos europeus, que a gente associa com música de rico, esse tipo de coisa. E enquanto a gente não tem pessoas, artistas, discutindo o funk na universidade, a gente vai continuar achando que o funk tem um valor menor. Não é uma arte. Enquanto as pessoas não estudarem esse fenômeno que gera muita renda, a gente está aqui num evento de empreendedores, um monte de marca que gera emprego e tudo mais. Enquanto a gente não pensar o funk é, para além de ser um mercado e uma arte legítima, a gente não está perdendo um pouco a potência que é esse movimento
como arte, né? Beleza, então vamos continuar nossa reflexão. O funk é uma música eletrônica, ela é produzida eletronicamente, para responder essa pergunta. É uma música eletrônica predominantemente dançante, não é todo funk que é dançante, né? E que começou a ser produzido no Brasil em 1989. Então o funk está com 30, vai fazer 33 anos. Beleza, próximo slide, por favor. E aí a gente tem essa pergunta que eu acho que abre um pouco os nossos horizontes aí da gente conseguir compreender esse universo. Porque o funk incomoda. Eu estava até trocando ideia com o Francisco Spectro, que é um pesquisador do rap. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre o contexto. A gente tem um podcast na favela, em Santo André. E a gente estava entrevistando ele, eu perguntei, Spectro, por que que o rap não incomoda tanto quanto o funk incomoda? Principalmente o rap e o trap, que é a produção mais recente do hip hop. E ele me contou assim, olha, o trap é muito produzido fora da favela, o funk não, o funk é produzido na favela. Então as pessoas se incomodam com o funk porque de onde ele vem. E claro, tem também um incômodo prático, né? Às vezes o funk é uma música que se toca muito alto e às vezes tem toda aquela discussão, o funk atrapalha os moradores, ninguém consegue dormir, ninguém consegue trabalhar, ninguém consegue estudar, descansar para poder fazer tudo isso no dia seguinte, né? Trabalhar e estudar, porque tem baile funk. Só que isso aí é uma besteira, porque muitas vezes quem está num baile funk é o próprio morador. Então, claro que tem a questão do incômodo e tal, mas, quer dizer, o funk incomoda pelo barulho, mas ele incomoda também pela origem. Quem é que faz o funk? É uma produção musical diferente do rap, que é feita predominantemente na favela. Acho que tem muito pouco caso de funk sendo produzido fora da favela. Enquanto que no trap, nessa explicação do Francisco Spectro, ele é produzido mais fora da favela, é uma música mais gringa, assim, essa síndrome de vira-lata nossa brasileira faz a gente ter uma aceitação maior, mesmo o trap cantando sobre arma, sobre droga e sobre tudo mais. Então o funk incomoda pelo barulho, pela origem e pela questão da sexualidade, né? A gente tem uma relação tensa com a infância, até se a gente pensar, uma das críticas que as pessoas sempre fazem ao funk é do tipo, mas a criança está cantando uma putaria muito pesada, isso é impróprio. A gente sabe que a realidade da favela é uma outra realidade, não é a realidade do asfalto. A infância na favela é outra, é tudo diferente. E pela questão de cantar o sexo, mesmo quando é um adulto já traz um incômodo, a questão da infância também, ela se apresenta como um consenso, o uso de um consenso moral para atacar o funk. Isso é uma coisa muito presente. Tem alguns antropólogos que falam assim, né? Para a gente ver na nossa sociedade como a questão do sexo, de cantar sobre o sexo, incomoda. A criança no videogame, ela brinca com jogos que tem arma, então ela brinca de matar, digamos assim. Uma criança que joga videogame, ela brinca até de roubar, né? Mas, e aí, alguns antropólogos perguntam sobre isso, né? Por que a criança é aceito socialmente que ela brinque de matar no videogame, brinque de roubar, mas quando se canta o sexo, quer dizer, a criança não poderia brincar no universo do sexo. Eu não estou falando que a criança deva brincar com o sexo, é só para a gente pensar que a nossa sociedade tem uma relação muito tensa com falar sobre sexo. E o funk traz muito isso, é por isso também que ele incomoda. Chega aí, rapaziada. Próximo slide, por favor. Então, muito do trabalho que eu faço, né? Estou fazendo essa pesquisa lá na USP, mas muito do trampo que eu faço é de uma certa divulgação científica, de falar sobre as minhas pesquisas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Fica à vontade, chega aí, por favor. Quanto mais gente, melhor. De falar sobre a pesquisa do funk na universidade, e de falar sobre o valor do funk. Mas se a gente parar para pensar, é meio complicado, né, eu ter que falar para as pessoas do valor do funk. Não é meio complicado? Porque, assim, algumas manifestações artísticas já têm um valor que ninguém questiona. Mesmo que ninguém conheça a música clássica, a música branca europeia, música de concerto de tradição europeia, todo mundo já tem uma ideia de que essa arte é superior. Não, para fazer isso tem que ser estudado, tem que ter ido para a Europa, tem que saber tocar um instrumento.
Então, a gente tem formas de arte que já são dadas, né? Já é aceito, já é meio que incontestável, inquestionável, que certas manifestações, até o jazz, que era uma manifestação periférica, que era uma manifestação feita majoritariamente por pessoas pretas, que tem a mesma origem que o funk tem hoje. Pessoas subalternizadas, pessoas pretas. Até o jazz, hoje, é legitimado, é mais bem aceito e é visto como uma arte que tem um valor maior. Mas o funk e outras manifestações feitas nas periferias, o piseiro no Nordeste, o brega funk, tem esse valor. O valor que a gente dá para algumas artes é o mesmo valor que a gente desdá para outras artes. Então, essa é a reflexão. Isso tem a ver com alguns conceitos que um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu falou de capital social. Tem um prestígio maior, né? Se você falar, eu ouço música clássica, eu ouço jazz, tem um prestígio muito maior do que você falar assim, eu ouço funk. Inclusive, muita gente, no meu trabalho de divulgação científica na internet, de falar sobre o funk, sobre a história do funk, sobre o valor do funk, muita gente, pelo fato de eu ser músico e ser professor de música, muita gente acha meio doido, porque as pessoas esperam que se você é músico, se você estudou música, você vai achar que o funk é uma porcaria. Porque é só gritaria, os caras não sabem cantar, os caras não sabem fazer isso, não sabem fazer aquilo. É só putaria, só escravidão. E não é só isso. É só isso se a gente não tem a capacidade de ir além do que o funk aparenta. De mergulhar e de, como eu falei, penetrar. Próximo slide, por favor. E aí, para responder a pergunta lá do começo, que o funk nos ensina. Do ponto de vista musical, formas diferentes de fazer e pensar a música. Se a gente vai num baile de favela, tem muitos funks, né? Tem um funk mais pop, que muitas vezes a rapaziada da favela não conhece. Eu sempre pergunto, às vezes, para um parceiro, assim, canta a música nova da Anitta. Os caras não conhecem. Não estou fazendo uma crítica à Anitta, mas é que o funk mais mainstream, mais pop, muitas vezes ele não dialoga, não conversa com as pessoas da favela. E o trabalho da Anitta é demais, eu sou fã e tal, mas é uma outra parada. Então, dentro dos vários tipos de funk, a gente vê, por exemplo, o funk de baile de favela, o mandelão, que toca em fluxo, a bruxaria, tem uma relação com a intensidade sonora, que muita gente vai falar, essa música tá mal produzida porque o som tá estourando tudo, tá muito distorcido. Mas na verdade, isso é proposital. Naquela linguagem, no baile de favela, ouvir música alto, isso é produzido de propósito. A gente não tem só a maneira Anitta, bem produzida em estúdios gringos, de se fazer música. A gente tem várias outras formas de se fazer música. E uma coisa também que é muito legal na história do funk é que a gente percebe que qualquer pessoa pode fazer funk. Não no sentido negativo, assim, de qualquer um pode fazer funk porque é fácil fazer, porque é uma porcaria. Mas no sentido mais democrático. Eu que estudei música, e como eu falei para vocês, a faculdade de música, no meu tempo, era uma faculdade só de falar de música de branco europeu. Quando eu estudei, quando eu estava na faculdade, a gente ouvia uma frase muito comum, que é... Ouvia uma frase não, tinha esse pensamento que estava ali na faculdade, que é, se é arte, não é para as massas. Se é para as massas, não é arte. Essa é uma frase de um músico que a gente estudava muito na faculdade, que é o Arnold Schoenberg. Mas esse pensamento está até hoje. Se a música é feita para todo mundo, se a música é de massa, se a música é pop, ela não tem um valor artístico de verdade. Ao passo que o funk, qualquer pessoa, no sentido democrático, pode fazer funk porque tem muitas maneiras de você cantar, tem muitas maneiras de você brincar com o timbre da sua voz, aquele jeito meio catra, meio MC TH, meio MC Teuzinho, aquele jeito diferente de cantar, e é isso que o funk propõe, novos timbres. E aí também a gente esbarra numa questão que é o funk traz ele meio que refaz, ou ele traz formas antigas. A gente vive numa sociedade em que tem uma diferença entre as pessoas que sabem fazer música e as pessoas que não sabem fazer música. Os músicos profissionais, os estudados, digamos assim, e os não, aqueles que não tiveram educação ou que não fazem música.
Mas essa distinção ela é muito moderna na nossa história humana, tem mais ou menos uns 500 anos. E aí, para mostrar isso para vocês, tem um antropólogo de Harvard que ele estava estudando uma comunidade africana e ele começou a ficar muito amigo dessa comunidade africana e participar dos rituais e tal. E aí, como ele desenvolveu essa proximidade, essa comunidade africana, uma comunidade no sul da África, os Lesotianos, falou assim: ô, vem aqui cantar com a gente. Aí ele, que é criado nessa civilização ocidental, americano, professor de Harvard, falou assim: não, mas espera aí, eu não sei cantar. E aí essa tribo africana, os Lesotianos, falaram assim: como assim você não sabe cantar? Porque cantar para essa tribo, assim como cantar para o funk, não é você cantar lindamente, é você abrir a boca e contar uma história. Então, para essa tribo, cantar é a mesma coisa que respirar, é orgânico, é social, todo mundo é capaz de fazer isso. E é o que o funk nos mostra. Tem muitas maneiras de você cantar o funk, tem a maneira mais MC Livinho, que é uma coisa mais afinada, mais bem elaborada, mas tem a maneira que eu falei do MC Lan, do MC TH, que é uma coisa mais falada e que brinca muito com o timbre da voz. Então o funk traz esses outros valores da gente fazer e pensar a música. Com isso também acho que o funk prova que a gente não precisa de muito para comover as pessoas. O funk tem essa capacidade de comoção, que é o que eu falei. Tem muita música que é produzida na gringa, que é feito, que faz isso, que faz aquilo, e não tem o mesmo impacto do funk ou de outras manifestações. Inclusive dentro do funk, tem muita música bem produzida que não pega, que não tem o mesmo impacto que a música. Às vezes um MC ele começa a fazer sucesso cantando uma medley com o pessoal batendo palma na pracinha. E às vezes ele vai produzir essa música que viralizou, que fez sucesso, e a produção não fica muito boa. A gente tem vários casos assim na história do funk. No funk das antigas, a música Cai Lágrimas, do Duda do Marapé. A versão que estourou, que caiu na boca do povo, foi a versão ao vivo. Então o funk mostra muito isso. Não só o funk, né? Eu tô falando do funk, mas pensando como um modelo das músicas periféricas. A gente não precisa de muito, não precisa ter um equipamento caro, não precisa ter um microfone caríssimo. O funk consegue comover, consegue causar impacto com muito pouco com aquilo que ele tem. Espera aí que eu preciso dar uma respirada aqui. O próximo item que a gente aprende com o funk é que a música não é só letra. Muita gente fala assim, mas eu não consigo ouvir o funk porque tem letra que é muita putaria, é muita coisa, eu não consigo ouvir. E claro que tem algumas pessoas que têm essa questão com a letra quando ouvem uma música. Só que quando a gente pensa musicalmente o funk, a questão da música, ela é tão sedutora que faz muitas vezes a gente ignorar o que está sendo dito na letra. A música tem uma comunicação que muita gente vai dizer que é uma comunicação límbica, de pegar a emoção, às vezes a gente conseguir se comover com aquilo, com a batida, com a construção, com os instrumentos, e esquecer completamente a letra. Então, tanto é que eu sempre falo que no rap também é a mesma coisa, apesar do rap ter uma questão do significado do que está sendo dito, ter uma questão do texto ser muito importante. No rap é a mesma coisa. O rap, além da letra, tem a questão musical. Eu não sei se o Racionais, o Mano Brown, faria sucesso se fosse só o discurso. Se ele tivesse aquele mesmo discurso, mas a música não fosse boa. Se a batida não fosse envolvente. Se aquilo não conseguisse comover as pessoas. Então, música é muito mais do que letra. E eu estou falando isso porque sempre que o funk aparece numa polêmica, a última polêmica não é bem do funk, mas é a mesma coisa, foi a música da Anitta, né? Mas ela tá cantando uma letra que só fala sobre sexo, que objetifica a mulher. Mas, gente, a música é muito mais do que letra, do que significado. É todo o contexto do ritmo, da batida e tudo mais. O funk também é uma forma de atuação política. E eu percebi isso muito. Me aproximando do funk mais profundamente, eu conheci muita mina do movimento negro, muita mina que me ensinou conceitos básicos do feminismo, coisa que na minha faculdade de música isso não se discutia.
Então eu também vejo muita mina, talvez porque a música não é feita só de letra, do que é cantado, do significado. É por isso que eu vejo muita mina no baile que é feminista, mas às vezes naquele contexto do baile, que é um contexto de festa, ela tá ali dançando, curtindo, ignorando completamente aquela letra que está sendo cantada. Então o funk é também uma forma de atuação política. E uma coisa que eu sempre falo, eu sempre brinco assim, que o funk putaria, ele é uma forma de falar sobre política sem que as pessoas percebam que o assunto é política. Porque o que eu estou entendendo como política? Eu não penso a política, não sou eu, né? Mas a política ela é uma relação de poder. Se você não gosta da palavra política, como eu também não gosto, de falar Lula, Bolsonaro, dane-se isso. Política é relação de poder. E se a gente ampliar essa noção, a gente vai ver que se você quiser ganhar mais seguidores no Instagram, você está buscando poder político, poder de influência. Você vai ter mais seguidores, você vai ter mais patrocinadores, você vai ter um capital social e um capital monetário. Se você quer ser promovido no trampo, você está querendo poder, uma busca por poder político. Política para além dessa questão institucional. Então, quando eu falo que a putaria é uma forma de falar sobre política sem que as pessoas percebam, a gente está falando dessa forma de cantar a sexualidade, e a gente sabe que a sexualidade, a relação com palavrão, na quebrada é completamente diferente. Isso mostra as tensões sociais dos vários grupos sociais. A relação com palavrão, com o sexo, com o corpo na quebrada é outra coisa. E com isso, a gente consegue ver através de uma letra que fala de sexo as tensões sociais que existem na nossa sociedade. Então, acho que essa é a questão. E uma outra forma de infância também, como eu comentei no início, quando a gente vê esses casos, principalmente lá em 2014, MC Pikachu, MC Pedrinho, que foram proibidos de cantar porque eram menores cantando sexo muito putaria, porque a infância, ela não é um valor que é sempre universal, ela depende do contexto. E a realidade material da quebrada não permite que os jovens tenham a mesma infância que um playboy de condomínio tem. É outra coisa. Então a gente aprende tudo isso, a gente pode refletir sobre tudo isso no funk. E o funk também traz uma ancestralidade afro. O funk que a gente conhece hoje, que usa essa batida, tum, tá, tá, tum, tá, tum, tum, isso vem do maculelê, isso vem dessa manifestação afrodiaspórica. Tá no Congo de Ouro também, e tá, de uma certa forma, tá no samba também. Que esse ritmo é... tem a influência no James Brown também, porque é tudo a música afrodiaspórica, né? Então, isso tem essa influência também. Então, a gente vê essa presença afro, e é a mesma batida que está em cantos e nas batidas rítmicas religiosas também, do candomblé, da Umbanda. Então, a gente vê isso no funk, isso está presente. Quando a gente ouvir um funk, agora a gente vai pensar sobre tudo isso. Política, infância, religião, África. E claro, né, a gente sabe que a maioria da população das favelas, a maioria da população é preta ou parda, e isso também é uma coisa para a gente pensar. A presença preta no funk. A história do funk é um soco no preconceito de achar que o funk é uma música menor, porque estudando a história a gente consegue ver os muitos processos de construção rítmica, de invenção, e a gente consegue ver a história da evolução. Funk antes era produzido com vinil, depois fita, depois CD, depois produzido em computador. Hoje a molecada até produz música com celular e consegue fazer sucesso com muito pouco, porque como eu falei aqui, a gente não precisa de muito, você não precisa ter um estúdio, um mega computador e tal, para impactar as pessoas, para comover as pessoas. E o funk, às vezes as pessoas querem colocar esse movimento como um opressor, assim, né? Mas o funk é o que mais abriga pessoas fora do padrão. Até se a gente pensar no slide que estava do comecinho, eu coloquei a figura da MC Carol.
né, que é uma mina preta, com o corpo fora do padrão. Ó. Isso hoje, né, quando discutir essas pautas é mais aceito, mas imagina no começo dos anos 2000 uma dançarina como a Lacraia. Então, apesar de quererem colocar constantemente o funk no lugar do opressor, é o machista, é o que incentiva o crime, é isso, é aquilo, mas na verdade, o que a gente vê na realidade é que ele é o movimento que mais abriga pessoas fora do padrão. Então, vamos para o slide 5, enquanto eu respiro. E aí, pessoal, aqui eu vou mostrar um pouquinho do que eu faço na internet com esse trabalho de divulgação. A gente vai ver primeiro um vídeo sobre a história do funk, como é que o funk foi se transformando musicalmente. Família, como é que a batida do funk, que antes era essa aqui, se transformou no mandelão dos cria de hoje? A primeira batida do funk é o Volt Mix, presente nos gêneros Miami Bass e Electrofunk de Los Angeles. Logo que esse ritmo chegou, os caras já pensaram assim: vamos abrasileirar esse negócio, que tal colocar um sample bem brasileiro no meio? Tipo um birimbau. Depois de ser abrasileirado no sample, o Volt Mix passou a ser abrasileirado na própria construção rítmica. Que tal então colocar som de conga, atabaque? E tudo isso culminou no tamborzão do DJ Luciano e DJ Cabide. Mais tarde veio o beatbox, que é uma síntese vocal do som do tamborzão. Quem não lembra do beatbox do Catra? E o beatbox, que já era uma síntese vocal do que acontecia no tamborzão, voltou depois para o instrumental, criando um ritmo sintético, um resumo do resumo. Se você gostou desse resumão do funk, que talvez caia no Enem, ajuda o pai e compartilha. Beijo. É isso, esse é um pouco do trampo que eu faço na internet, de mostrar as pesquisas e tal, e discutir um pouco sobre o funk, sobre esses temas, sobre a sexualidade. E... Eita, começou o podcast lá da Acreditei na Favela. E o outro vídeo, é um vídeo que eu sempre falo, o funk, ele é o gênero que faz sucesso hoje, que mais usa trechos de música clássica. E muitas vezes o cara usa o trecho da música clássica não para fazer sucesso, não para falar, eu conheço tal, tipo o Bumbum Tantan do Fiote. Ele nem sabia que era o Johann Sebastian Bach, o deus da música clássica, ele nem sabia, ele foi descobrir depois. Ele gostou do som. Isso é muito da hora, porque ele pegou o negócio não para pagar de inteligentão, de gostoso, eu conheço Bach. Não, ele pegou porque ele gostou. Isso é da hora. E aí a gente tem um trechinho dos vários instrumentos de orquestra também. Além de usar muito trecho de música clássica, muitos instrumentos de uma orquestra é usado no funk, porque o funk pega tudo, mano. Não é só música clássica, não. Ele pega do samba, ele pega do rock, ele pega da dance music. E se digamos assim, ressignifica aquele trecho e, mano, faz um negócio completamente original. Então vamos ver só um pouquinho dos instrumentos de orquestra que tem aí. Família, hoje a gente vai aprender os instrumentos de uma orquestra através do funk. Pega a visão. Aê! Escuta aí e abraço o Pablo. Convidei a bebê pra curtir o show do Brizola. Respira fundo. Ai, que cheiro de Eu posso Ih, caralho. A gangue tá presente. Assim, é um pouco disso que eu faço, de tentar também falar sobre música, né? De uma maneira que todo mundo entende, de falar o Brasil real, de mandar o papo. Porque eu acho que tem... Quando a gente fala de academia, e eu falei para vocês que estou lá na USP, também existe um jeito de falar, que é um jeito que às vezes é de propósito,
para excluir outras pessoas. Você pode mandar um papo reto e falar, o bagulho é isso aqui. Mas não, os caras vêm com um linguajar que no fundo é para distanciar ainda mais as pessoas e entender que as pessoas pensem sobre aquilo. E o que eu pesquiso na minha pesquisa é isso. Eu tento analisar como é que os DJs e MCs pensam e produzem teoria. Porque você pensar é inevitável de quem faz. Quer dizer, um DJ, quando ele está produzindo um beat, ele está pensando sobre música, ele está fazendo teoria, ele está criando um conhecimento, ele tem toda uma forma de pensamento ali. E eu estou analisando essa forma de pensamento musical que existe no funk. Então os caras pensam muito sobre música, mas às vezes vem a academia, vem a universidade com o seu jeito estranho de falar, com o seu jeito que na verdade é só para excluir as pessoas, para dizer que aquilo não é conhecimento, não é música. Próximo slide. É isso aí. Assim, conhecer o funk é conhecer o Brasil. E eu sempre falo, ó, o funk, ele não é uma... As pessoas estão aceitando mais o funk porque tem muita gente discutindo mais sobre o funk. Mas o funk não é uma música que ela tem seu valor, que é da hora, porque tem gente estudando ela na universidade ou porque tem gente fazendo essa música fora do Brasil. Percebe que quando a gente precisa que alguém faça música, que alguém toque funk fora do Brasil, a gente precisa que um gringo, que um playboy fale, isso é da hora para a gente poder gostar. Não, peraí, tem alguma coisa errada. A gente não precisa que essas pessoas gostem para a gente poder gostar. O funk já tem uma beleza própria, não é porque as pessoas estudam na universidade que ele é lindo. Não, ele já tem uma beleza, ele já tem uma capacidade de comoção das pessoas. É a música mais ouvida no Brasil. Acho que é isso. Próximo slide, por favor. Ah, e também uma coisa. Muita gente fala sobre... o funk é resultado de problema social. Eu sempre falo isso, que é muito perverso, é muito errado a gente pensar assim, o funk não é só problema social. Ele traz consequências de muitos problemas sociais. Ele traz consequências da vida, da realidade material, da pobreza na favela. Só que ele não é só isso, porque se você achar que o funk é só problema social, você está colocando o funk e a favela no lugar de uma passividade. Do tipo assim, ele não faz nada, ele só reage a problema social. E não é assim, porque o funk também é uma potência criativa. Ele também cria uma realidade. No exagero, na piada, tem muito humor no funk. Mesmo no funk putaria, talvez a característica do funk seja mais o humor do que a putaria, digamos assim. É um pouco dos dois, mas tem muito humor também. Muita piada, enfim. O funk como a favela não é só problema social. Se a gente achar isso, é você colocar, é você tirar toda a potência, toda a ação e colocar no lugar da reação que a favela, que o funk tem. O funk é uma potência, ele é ativo também. Próximo slide. E aí, família, acho que é isso, né? Acho que é mostrar que o funk não é falta de oportunidade, o funk é uma escolha. O funk é essa potência criativa. E eu peço para vocês que sigam lá a gente nas redes sociais, canal do Thiagson. No Twitter tá MC Thiagson. E, por último, eu queria só fazer uma reflexão da rapaziada que está ali com a gente. Pode passar aqui desse lado. Segue a gente nas redes sociais e eu estava pensando muito sobre isso, né? Favela não é um espaço diferente. Eu queria convidar vocês também a conhecerem o podcast que a gente tem ali com o Chalex e com o Lucas. Por que eu falo isso? Porque em muitas quebradas grandes, que já tem muito tempo, Heliópolis, Paraisópolis, a gente tem uma outra vida. A gente tem muito projeto social e muita coisa que acontece. E lá é uma invasão nova. Muita gente não gosta da palavra invasão, fala que é ocupação, mas eu gosto dessa agressividade que tem a palavra invasão, invadimos mesmo. É uma nova invasão, uma nova favela. E se a vida na favela já é difícil, imagina uma nova invasão. Então, se vocês puderem dar uma atenção, fortalecer o nosso projeto, que é um podcast gravado na favela, acho que não tem outro gravado na favela. E naquele esquema da favela, tomando uma breja, tem uma peça em cima da mesa também, e vai trocando um papo. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha sido uma troca. Quem quiser trocar ideia depois e quiser ajudar nosso trabalho, só vem que é sucesso e agora eu vou respirar. Vem com o pai. Obrigado. Valeu mesmo.